aula vai ser sobre células e os tipos de células. Primeiramente, a área que estuda as células é chamada de biologia celular ou citologia. A citologia vai focar nos estudos das células, das suas estruturas e metabolismo. Em 1663 e 65, Robert Hooke fez um experimento. Ele cortou um pedaço de cortiça. Cortiça é um material de origem vegetal de uma árvore cujo nome é sobreiro. Então ele cortou este pedaço de cortiça e analisou em um microscópio bem primitivo daquela época. E ele pôde perceber alguns compartimentos da qual ele denominou célula. Célula por quê? Porque ele via como uma cela que prendia as estruturas por fora. E com o passar dos anos, foram surgindo novas teorias. A teoria celular. O que é essa teoria? É uma teoria que vai apresentar fatos sobre essa estrutura que a gente está estudando. E uma delas é que todos os seres vivos são constituídos por células. Interessante isso, né? E também as atividades essenciais para a nossa sobrevivência vai acontecer dentro dessas estruturas. Olha que interessante, né? E a gente vai estudar muito mais sobre isso a partir de agora. Agora vamos estudar um pouquinho sobre a célula, né? E o que a compõe. Ela vai ser dividida em dois tipos, em células eucariontes e células procariontes. Vamos começar com a procarionte. Por que procarionte? Porque essa célula vai ser mais primitiva, vai ser a primeira célula a surgir na evolução. A principal característica dessa célula é a ausência da estrutura nuclear. O que é essa estrutura nuclear? É um núcleo onde vai envolver o material genético. E esse tipo de célula a gente pode ver que a gente não encontra esse tipo de estrutura, como vocês podem ver aqui na imagem. E essa célula também ela vai ser constituída de organelas mais primitivas, células mais simples, né? Com estruturas mais simples, né? E a gente tem o exemplo de uma célula procarionte, as bactérias. As bactérias é uma célula procarionte, uma célula mais simples. Olha só, mas que causam um estrago. E aqui a gente pode ver a célula procarionte. Já a eucarionte, ela é mais complexa, né? Sua estrutura é mais complexa, né? A função que ela realiza já é um pouquinho mais complexa. E na eucarionte a gente vai também subdividir. Como assim? Ela vai existir células eucarionte, célula animal e célula vegetal. A célula animal é a nossa célula. E a célula vegetal é a célula das plantas, né? Das árvores, né? Tudo que envolve o reino vegetal possui a célula vegetal. Aqui podemos ver a célula e a estrutura da célula animal. A gente pode ver que ela é envolvida por uma membrana. Essa membrana se chama membrana plasmática. E você vê alguns poros, né? Nessa membrana, o que vai permitir a passagem de substâncias e a saída de substâncias, né? E isso a célula, né, tem a capacidade de processar e saber que tipo de substâncias pode entrar, que tipos de substâncias não podem entrar. E se entrar, mesmo que entre alguma substância que não é própria dessa célula, a célula ela tem uma autodefesa que vai expulsar essa substância que não é bem-vinda. Também podemos ver o citoplasma. O que é citoplasma, professora? É esse espaço, é
essa parte, é onde é preenchido. Uma matriz viscosa que vai preencher os espaços entre as organelas e vão nutrir, né, essas organelas que estão presentes. E também a gente pode ver muito bem o núcleo. Olha só o núcleo. Este é o núcleo, onde vai estar inserido o material, onde vai estar guardado, onde vai ser, onde o comando, onde as características e tudo, e vai estar tudo inserido neste núcleo. E aqui a gente pode ver algumas organelas membranosas, né? Já tem algumas estruturas dessa célula animal que não vão presenciar na vegetal, assim como na vegetal não vão presenciar na animal. E uma dessas células que não vai estar presente na célula vegetal é o lisossomos. O que é o lisossomos? O lisossomos vai ser essa estrutura aqui, ó, que ela faz a digestão intracelular da célula, né? E também os centríolos, né, que é próprio da célula animal, né? Que é uma estrutura que auxilia na divisão celular. Pessoal, vale lembrar que as células procariontes, elas são células mais primitivas, possuem estruturas mais simples, né? Que vai realizar atividades, né, essenciais para a sobrevivência dela. No caso, a gente pode ver aqui que ela vai possuir um flagelo, que vai auxiliar na locomoção, porque como as procariontes são geralmente unicelulares, que possuem uma célula só, isso vai auxiliar na sua locomoção no ambiente, né? Você vê que ela é cheia de cílios e um flagelo, né? E aqui dentro a gente pode ver também o DNA, né? O material genético todo esparramado, todo livre, né? No citoplasma, né? Conhecido também como citosol, aqui nessa célula. E aqui a gente pode ver também os ribossomos, né? Que vai fazer a síntese proteica da célula, né? Que interessante. Agora vamos falar um pouco sobre as células vegetais, que são células que vão fazer o revestimento, que são as células de tecido das plantas, né? Que interessante. E aqui a gente pode ver uma semelhança com a célula animal. A diferença é que vai possuir algumas organelas, algumas estruturas diferentes da animal. Podemos começar com a parede celular dessa célula, que ela é um pouco mais espessa que a animal e ela é constituída, ela é composta por polissacarídeos, né? Ou mais conhecido como celulose, né? Vai permitir e essa tipo de parede celular vai promover a sustentação da planta porque ela também é um pouco porosa. Podemos lembrar que ela é um pouco porosa, então esses poros, que são chamados de plasmodesmo, vão auxiliar na entrada de substâncias, né? E saída, né, de substâncias não desejadas na célula. E aqui a gente pode ver também que há de diferente na célula animal é que vai possuir cloroplastos. Para que servem esses cloroplastos? Eles servem para auxiliar na fotossíntese, né, no processo fotossintético, né, que todos nós conhecemos, né, que é a respiração celular, né, troca gasosa, né, entrada de gás carbônico e saída de oxigênio, né, que são essas estruturas aqui, ó. Esses são os cloroplastos, né? Essa é a sua função. E também os vacúolos, né, que são próprios das células vegetais, né, que são estruturas que vão regular a pressão osmótica dessa célula, né?
Galerinha, vamos falar um pouquinho também sobre as funções de outras organelas, né? Organelas membranosas que falamos, né? Por que membranosas? Porque acredita-se que antes de tornar uma célula eucarionte, essas organelas, a mitocôndria, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, já eram células procariontes, células primitivas que foram englobadas, né, por uma célula só e assim se tornando uma célula eucarionte, uma célula complexa, né, que hoje nós conhecemos. E a gente pode falar um pouco sobre as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas vão realizar a respiração celular, dar energia para a célula, né, para que ela funcione, continue funcionando. E elas são essa estrutura aqui. Vou mostrar para vocês. Essas estruturas aqui, ó, rosinhas, essas são as mitocôndrias. Já essa estrutura, assim, escura, assim, de azul escuro, com alguns poros, né, que você vê uns círculos aqui, são os poros, é o retículo endoplasmático rugoso. Por que rugoso? Porque ele possui os poros, né? São chamados de grânulos, também conhecido como ribossomos, né? E ele vai fazer a síntese proteica da célula. Embora a gente vê também alguns ribossomos aqui soltos pelo citoplasma, e eles vão auxiliar nessa síntese proteica que o retículo endoplasmático rugoso vai realizar, certo? E aqui em cima podemos ver o retículo endoplasmático liso. E o que esse retículo endoplasmático liso faz? Ele simplesmente vai fazer a síntese de lipídios, certo? Vamos falar agora do complexo de Golgi, que é essa estrutura verde clarinha aqui, que vai armazenar, modificar e exportar proteínas sintetizadas pelo retículo endoplasmático rugoso, que é esse daqui, né? E ele vai transformar, né, produzir carboidratos, né, para a célula, ou seja, mais específico em polissacarídeos, né? Vale lembrar também que além, né, dele sintetizar carboidratos, ele também vai produzir uma estrutura, né, que os espermatozoides possuem. Então, no caso, só os homens vão produzir, né, essa estrutura, que é o acrossomo, que é uma estrutura que fica na cabeça do espermatozoide, que permite na perfuração do óvulo, né, que ajuda, né, que auxilia na perfuração, né. E agora vamos falar um pouco também dos centríolos, né, que além de fazer a divisão celular, ela também vai ajudar na separação dos cromossomos, né, separando as cromátides umas das outras, né. Interessante isso, né. Aqui também podemos... também tem os peroxomos, né, que são estruturas que vão catalisar, né, peróxido de hidrogênio, conhecido mais como água oxigenada, ou seja, destruindo, né, substâncias tóxicas que entram na célula. E o lisossomos, eu não sei se eu já falei, mas repetindo de novo, ele faz o quê? Ele simplesmente faz a digestão intracelular na célula, né? É como se fosse o estômago da célula. Então, pessoal, esta foi a aula de hoje. A gente falou um pouquinho sobre as células e o que a compõe, suas estruturas, né? Enfim, ainda tem muita coisa pra gente aprender, ainda divertida, legal, incrível. Que é as divisões celulares, que são maravilhosas. Vocês vão aprender na próxima aula e eu garanto que vocês vão adorar, porque fala de mitose, meiose, né? Muito interessante, mitose, a divisão celular para regeneração de tecido,
Já a meiose já é a divisão celular dos gametas, né? E é interessante, né, aprender um pouco sobre isso. Mas é isso, pessoal. Espero ter contribuído com o seu conhecimento. Até a próxima aula. Beijo e se cuide!